Já está provado que os genes também influem sobre a personalidade em traços como a propensão para a ansiedade. O Dr. Jim Hammer, do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, publicou uma pesquisa mostrando que pessoas que possuem um determinado gene tendem a se sentir ansiosas com mais frequência. Trabalhamos com a ansiedade e as preocupações e descobrimos um gene que é uma espécie de Prozac natural, um antidepressivo natural. Esse gene é capaz de tornar certas pessoas alegres e otimistas e deixar outras permanentemente tristes e preocupadas. Realmente acreditamos que os genes influem nos mais diversos aspectos do comportamento humano, como a nossa maneira de reagir emocionalmente às coisas, de pensar sobre as coisas e de interagir com outras pessoas. Os genes podem ter papel importante desde a escolha dos alimentos que preferimos até a definição do tipo de pessoa que queremos ter como amante. E algumas dessas áreas despertam mais polêmica que outras. Como o Dr. Hammer esperava, o gene que interfere no nível de ansiedade é o mesmo que rege os transportadores de serotonina no cromossomo 17. O DNA que produz os transportadores de serotonina está destacado em vermelho. Na parte inicial dessa cadeia genética, existe uma sequência que regula a atividade do gene e que determina a sua ativação. Dependendo da pessoa, essa sequência pode ser mais longa ou mais curta. Segundo algumas pesquisas, o número de transportadores de serotonina produzidos por um gene com a sequência mais curta corresponde a 1/10 daqueles produzidos pelo gene de sequência longa. Se houver menos transportadores de serotonina, essa substância não será reciclada apropriadamente no cérebro. Se temos uma baixa captação de serotonina, sua eficácia será reduzida nas sinapses e isso, consequentemente, irá gerar uma personalidade mais desconfiada e sensível. Os resultados desse estudo chamaram a atenção dos pesquisadores por serem um indício possível dos mecanismos biológicos que determinam diferenças de personalidade. Segundo a pesquisa do Dr. Hammer, 67,7% dos americanos possuem pelo menos um gene que os torna mais suscetíveis a serem pessoas sensíveis ou nervosas. O professor Yutaka Ono, da Universidade de Keio, fez a mesma pesquisa com 173 japoneses e descobriu que 98,3% deles possuíam o gene da personalidade retraída ou desconfiada. Como ficou claro que a maioria dos japoneses possui esse gene, o professor Ono suspeita que ele seja um dos elementos determinantes na caracterização da personalidade típica do povo japonês. Mas por que traços genéticos supostamente determinantes para a personalidade variam tão marcadamente de país para país? Analisando a história da humanidade, percebemos que o ser humano se adaptou a várias mudanças ambientais. As mesmas pessoas que eram caçadas por predadores na época em que a humanidade vivia da coleta de frutos, se tornaram caçadoras mais tarde. Na era da agricultura e da criação de animais, as pessoas assumiram o controle sobre outros seres vivos. E na era industrial, começamos a fabricar produtos. Hoje, lidamos com a informação numa sociedade voltada para ela. Acho que as pessoas precisaram se tornar mais agressivas, curiosas e ativas para se transformarem em caçadoras. Mas certas pessoas com a personalidade mais adaptada à era anterior da coleta de frutos e vida nômade resistiram à mudança dos tempos. Os seres humanos foram adquirindo os diferentes tipos de personalidade ao passarem pelas diversas mudanças ambientais ao longo da história. Numa época em que as pessoas viviam da caça de animais, os genes que motivam a busca por novidades e aventura devem ter provado sua importância quando os grupos humanos precisaram começar a desvendar territórios inexplorados para sobreviver.
Já na era seguinte da agricultura, os genes que produzem uma personalidade inclinada à perseverança e ao comportamento inabalável levaram os humanos a conquistarem vitórias através do esforço concentrado. Os genes determinados dos diversos traços de personalidade são bens preciosos cultivados pela humanidade ao longo de sua vasta história na Terra. Será que isso significa que a carga genética determina totalmente a personalidade das pessoas? Vamos voltar a examinar o caso dos gêmeos Lars Jesper Liden e do terceiro irmão Jaeman Lee. Fisicamente, os três têm a aparência idêntica. Será que isso acontece também com a sua personalidade? Com a colaboração do Dr. Ono, decidimos analisar a personalidade dos três. Eles estão fazendo testes de avaliação que propõem que respondam sim ou não diante de determinadas situações hipotéticas. O irmão criado na Coreia, Jaeman, se mostrou curioso e extrovertido, mas não muito cauteloso. Vejamos os resultados do teste do irmão nascido primeiro, Lars. Eles mostram uma personalidade muito parecida com a de Jaeman, apesar de os dois terem sido criados em países diferentes. Mas, comparando os resultados dos dois aos de Jesper, vemos que esse último apresenta uma tendência a procurar a segurança e a cautela mais forte do que os outros dois. Eu tenho muita clareza sobre as coisas de que eu gosto e de que não gosto, e me considero uma pessoa positiva. Não importando o que me aconteça, eu nunca me arrependo do que eu faço. E se preciso fazer alguma coisa, eu procuro sempre ter prazer com isso. É assim que eu descreveria minha personalidade. Ultimamente eu tenho percebido mudanças em mim mesmo. E às vezes Lars ainda me diz o que fazer, mas agora eu quero fazer as coisas todas do meu jeito, sabe? Só do meu jeito. E do jeito de ninguém. Eu sempre vi Jesper como um irmão mais novo. Talvez isso aconteça porque eu fui criado como o irmão mais velho. Mas ele não gosta de ser tratado dessa forma. Eu sei lá. Ele é só meu irmão. Foi surpreendente descobrir que traços de personalidade dos dois irmãos criados separados por mais de 20 anos eram semelhantes, enquanto havia diferenças marcantes na personalidade dos dois criados juntos. Diferenças de país e cultura, no estímulo recebido de amigos e na posição do indivíduo no grupo familiar e na comunidade também podem interferir no funcionamento dos seus genes.